Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje nós chegamos na última parte do nosso estudo sobre o profeta Isaías, que na verdade faz parte do nosso estudo a respeito dos profetas da nossa revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. Se você não tem essa revista, você pode baixá-la aí. Vou deixar um link na descrição para que você possa baixá-la totalmente de graça no formato em PDF. E aí, vamos lá estudar mais a respeito desse grande profeta, o profeta Isaías? Hoje, então, chegamos na nossa última parte do estudo sobre o profeta Isaías. Esse estudo que foi dividido em 4 partes, onde na primeira aula a gente trouxe assim, uma introdução geral a respeito do livro. Na segunda parte, nós tratamos do primeiro volume, digamos assim, de Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, que contempla, né, os reinos de Urias, Jotão, Acais e Ezequias. Depois nós temos a segunda parte de Isaías, ou segundo volume, ou segundo livro de Isaías, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, em que a gente já está assim quase uns 100 anos depois, né, do capítulo 39, o povo judeu vivendo a expectativa do retorno do exílio babilônico. E agora nós chegamos na terceira parte do livro de Isaías, ou terceiro livro, né, ou terceiro volume do profeta Isaías, em que vai do capítulo então 56 até o final, né? E aí então esse livro, essa parte do livro, ela certamente foi escrita já nos territórios de Judá, depois do regresso do exílio, né? Por quê? Porque quando a gente vai pegar, hoje eu estou aqui com a minha Bíblia aqui, nesse cantinho, eu quero ler com você o capítulo 56, verso 6. Minto, 6 não, versículo 8, do 56. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos, né? Aqui ele está utilizando, né, de uma maneira, é muito comum isso, principalmente depois do exílio, a volta da utilização do nome Israel para se referir ao povo de Deus, né? O povo de Deus é esse que um dia foi dividido com a divisão do reino entre Reino do Norte e Reino do Sul, mas quando eles retornam, o nome mesmo que se observa bastante é o nome tradicional, é o nome que sempre foi quando o país era unificado, quando era um único país, né? Então a gente observa que ele aqui, por exemplo, ele está falando dos exilados de Israel, se referindo efetivamente àqueles que são oriundos do Reino do Sul, que é do Reino de Judá, né? Afinal de contas, os israelitas já haviam sido aniquilados pela Síria já há muito, muito, muito tempo, né? Hoje eu gostaria de propor assim, tá? Eu dispensei a tela lateral, porque a gente vai passear pelo livro de Isaías. A gente vai fazer hoje uma abordagem um tanto quanto mais devocional. Então eu convido você que pegue a sua Bíblia. E o que nós vamos fazer será assim, um folhear por essa terceira parte de Isaías, para poder a gente verificar os temas presentes de uma maneira assim, digamos, mais leve, né? Nessa terceira parte, a gente vai ver que os judeus eles estão experimentando um novo tempo. E para experimentar esse novo tempo, eles precisam de uma nova postura. Desde que o povo de Deus foi formado ali com o chamado de Abraão,
no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele formou um povo para si a partir de Abraão, para que ele fosse bênção a todas as famílias da terra, ou bênção a todas as nações. E a gente vai observar aqui, ainda nesse texto, né, do capítulo 56, que isso é reforçado no cuidado que eles deveriam ter para com os estrangeiros. Se a gente for observar ali no versículo 6 e 7, o profeta diz o seguinte: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, e prestarem culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei a alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então você observa aqui que nesse novo recomeço que os judeus têm a oportunidade de experimentar pela graça de Deus, né, pelo livramento do Senhor, eles são novamente convidados a essa missão universal, né? Essa missão que pretende anunciar a realidade de Deus a todas as nações. Se isso foi feito, não. Infelizmente a gente sabe que não, né? E aí ficou a cargo agora da igreja fazer esse anúncio, né? Essa apresentação de Deus ao mundo, né? Por isso que Jesus, em sua missão, ele diz para nós, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O foco nosso e o foco do povo judeu aqui era um foco na missão. Não podia haver mais distrações a essa altura. Eles tinham que demonstrar essa relevância. A missão era de influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. É aquilo que Jesus, por exemplo, vai nos dizer a respeito dos seus discípulos, que nós somos sal e luz, né? O sal é aquele que impede a corrupção, a putrefação do alimento, né, da carne. E a luz, quando a luz chega, a escuridão acaba, né? É muito bacana a gente ter essa ideia, né, do ser luz, porque todo esse gabinete, né, poderia estar com a luz desligada, mas bastasse que eu acendesse um fósforozinho, uma luz, por mais pequena que fosse, já ia alterar todo o ambiente, né? E isso é que tem que ser dessa maneira que deve ser o povo de Deus na Terra. E aí, quando a gente vai olhando o texto, a gente vai perceber que o profeta ele vai indicar aqueles que Zacarias e Ageu vão denunciar, né? Aqueles que são apáticos, aqueles que estão indolentes quanto a essa missão. Observa ali no versículo 10. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho e cada um procura a própria vantagem. E venham, cada um gritam, traga-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Né? Essa despreocupação com a missão, essa despreocupação com aquilo que eles tinham que fazer. Né? E da mesma forma que, como a gente está falando de pós-exílio, né? Então Ageu e Zacarias também estão dentro desse contexto. Né? Isaías também vai denunciar esses que se encontram apáticos, esses que se encontram letárgicos, esses que se encontram indolentes em relação à missão que eles tinham recebido. Ele vai também, continua
no capítulo 57, versículo 1, denunciando, por exemplo, aqueles que promovem a injustiça. Ele diz o seguinte: o justo perece, ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende. Ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Ele vai então aqui fazer uma denúncia à injustiça, ele vai fazer uma denúncia também àqueles que se utilizam, né, que são idólatras. Olha o versículo 4. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam os seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo. Para eles, você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. E aí vai, né, na denúncia com aqueles que são idólatras, né? A gente vê aqui indícios, né, novamente, do culto a Asherá, do culto a Moloque, né? Deuses que tanto os israelitas como também os judaítas se voltaram por conta de maus reis que governaram esses dois países, né? E aí é muito interessante que mais para frente ele vai dizer que toda essa iniquidade vai ser exposta. Versículo 12 do capítulo 57 ainda diz o seguinte: olha, sua retidão e a sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. Está sendo irônico aqui, né? O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. E aí, ainda no capítulo 57, nós vamos ver que todos esses pecados eles serão curados, como diz ali no versículo 17. Olha, por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu os guiarei e tornarei a dar-lhes consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe, paz aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Olha que coisa bonita, né? Que Deus está falando aqui. Ele diz: paz, paz, paz ao de longe, paz ao de perto. Quanto a ele, eu curarei, né? Aqueles que já estavam retornados, então, nos territórios de Judá. Aqueles que ainda estavam distantes, ainda nos territórios da Babilônia. Paz para eles, paz para aqueles, porque Deus irá curá-los de toda a iniquidade, né? E seguindo o texto de Isaías, no capítulo 58, ele vai se aproximar mais do profeta Malaquias, né? É engraçado, né? A gente está citando aqui justamente os 3 últimos profetas, que são os profetas que vão atuar justamente no pós-exílio, né? Ele vai se aproximar muito de Malaquias, por exemplo, no capítulo 3 e 4. Aliás, uma questão aqui, né? Eu fui olhar assim, né? Todos os vídeos que eu enviei dos profetas de Malaquias, ele foi o menos visto. Eu não sei por quê. Eu não sei se vocês acharam que eu só ia falar de dízimo, alguma coisa assim, né? Porque toda vez que se fala de Malaquias, o pessoal lembra logo do Malaquias 3:10, né? Mas ó, eu vou até deixar o link do Malaquias por aqui por cima ou aqui na descrição. E vale muito a pena vocês conhecerem um pouco mais
da profecia de Malaquias, né, do texto de Malaquias, que vai para muito além. E aí, se você conhece o texto de Malaquias, você vai ver que há uma semelhança muito grande do texto de Malaquias com esse verso 3 e 4 aqui, quando ele diz assim, do capítulo 58, por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Ele se aproxima muito do profeta Malaquias nesses versos aqui, porque Malaquias ele vai tratar de vários pecados daqueles que retornaram do exílio babilônico, né? E são coisas assim, meio que eles são muito dissimulados. Eles sabem que as coisas não estão acontecendo porque eles estão agindo ainda de maneira errada, mas eles fazem assim meio como de desentendidos, né? Quando você for ver, por exemplo, Malaquias, você vai observar muito, né? E por que, gente, que isso aqui não está dando certo, né? Por que esse jejum, por acaso, é um jejum que não é visto pelo Senhor? E por que as orações deles não são ouvidas do alto? É porque eles estão muito empenhados em desenvolver o rito, as regras cerimoniais, cumprir com a religiosidade, fazer valer os usos, os costumes, mas isso é só fachada. Vocês vão lembrar ali de 1 Samuel, que quando ele vai contestar, né, por que Davi está sendo escolhido, o Senhor diz, o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. Então, assim, não adianta que de maneira assim, externa, né, façam tudo de maneira correta, façam tudo de maneira aparentemente certa, se o coração não é modificado. E tudo isso precisa de ser curado e será curado pelo Senhor. É meio que triste a gente observar essa questão sendo tratada por Isaías, aqueles que estão voltando do exílio. É triste por quê? Porque lá do comecinho do livro de Isaías você já tem denúncias que vão justamente trazer à tona essa religiosidade vazia, essa coisa que para fora parece que está tudo certo, mas por dentro, eu lembrei agora daquele velho ditado, né? Por fora, boa viola, e por dentro, pão bolorento. E essa religiosidade vazia, ela perdura além do exílio e perdura até os tempos de Jesus. Como a gente, por exemplo, vai abrir ali no livro de Mateus, no Mateus capítulo 23, a partir do versículo 27, Jesus ele vai dizer o seguinte, Mateus 23, a partir do 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com a eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Né? Então você vê, né, que, infelizmente,
esse pecado da religiosidade vazia, ele vai se perpetuar. E da mesma forma que ele vai se perpetuar, a orientação de Deus continua também no sentido de que nós devemos buscar o espírito da lei. E aí, quando a gente chega no capítulo 58, nós temos como, por exemplo, o verso 6, em que diz o seguinte: o jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim! E aí, assim, né, ele vai trazer, né, que a gente tem que buscar o espírito da lei, né? Dizendo, assim, a lei não é somente assim, o jejum, não é jejum de não comer, né? Mas é um jejum de parar de fazer injustiças, é um jejum de se aplicar a fazer a justiça, porque Deus, ele quer que nós sejamos o instrumento da sua própria justiça na terra, né? E aí, então ele continua com o texto no versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura que foi falada lá anteriormente. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Assim você vai estar fazendo, né, cumprindo a sua missão de ser sal, de ser luz nesse mundo, né? A gente precisa entender, né, da profundidade que é essa missão, que não é em fazer coisas externas, né, como o jejum, que é deixar de comer. É muito além, são coisas que são valores muito mais profundos. E aí a gente vai trazer então a ideia do reino de Deus. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E isso é construído por atos de justiça do povo de Deus, né? E aí então continua o texto no capítulo 59, ele vai trazer para nós a ideia que aparece muito das minhas orações, né? Eu estou rindo assim porque eu cheguei aqui no texto, aí eu reconheci o que eu ia falar a respeito desse texto, né? Que esse texto do versículo 59, versículo 1, muitas orações que eu faço, eu costumo citar ele, né? Citar ele invertido, na intenção dele, que é assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e nem o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, né? Essa ideia eu gosto muito, porque realmente, né, Deus é aquele Deus que está voltado para nós, com os seus braços estendidos, com os seus ouvidos inclinados às nossas orações. E eu estava rindo aqui, porque justamente era esse texto, é um texto que eu cito muito nas minhas orações. Mas essa disponibilidade, ela é sempre constante. Contudo, o nosso acesso a Deus, ele é prejudicado. E prejudicado pelo quê? Pelo nosso pecado. Então, nós temos ali, por exemplo, o versículo 2 desse capítulo 59 ainda. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. E os seus lábios falam mentira e a sua língua murmura palavras ímpias. Então, se essa é a nossa condição de pecado, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confessar
o nosso pecado. E aí, então, mais para frente, nós temos essa confissão a partir do versículo 12, né? Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, e deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir mentiras que os nossos corações conceberam. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Essa é a situação, mas é necessário que a gente confesse, né? Porque aí ele vai continuar do texto aqui, no versículo 15, né? Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta da justiça. Então aqui, o profeta, quando ele escreve, ele confessa quais os erros que o povo de Deus havia cometido. Isso faz lembrar a gente de 1 João, né? Capítulo 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No texto aqui de Isaías, nós poderíamos falar, né? Nos curar de toda a injustiça. Quando chegamos no capítulo 60, a temática ela começa a se apontar para o final, né? Até para o final de tudo, né? Digamos assim. No capítulo 60, ele vai falar sobre a atração que aquele que é purificado por Jesus, purificado por Jesus, né? Que eu já estou fazendo a transposição cristã do texto de Isaías, né? Mas aquele que é purificado por Deus, a atração que ele exerce sobre os demais, né? E aí ele fala, já começa o texto no capítulo 60, assim, versículo 1. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Essa glória da nova cidade, né, do novo povo purificado pelo Senhor. E depois, mais adiante, no capítulo 61, nós vamos lembrar de um texto que é bastante caro para nós cristãos. Vamos ver, eu vou ler aqui e vamos ver se você vai lembrar desse texto aqui no Novo Testamento. Olha o que ele diz, versículo 1. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Isso aí você vai encontrar em Lucas, capítulo 4, no sermão inaugural de Jesus na sinagoga ali em Nazaré, né? Por isso que esse texto é um texto tão caro para nós cristãos, né? E aí meio que a gente vai ver agora, né, a partir do versículo 60, uma evolução dessa temática. E nada mais interessante, né, que assim, até chegar essa nova Jerusalém, que vai aparecer aqui, né, nós primeiro temos o quê? O advento e o cumprimento dessa palavra do capítulo 61. Afinal de contas, quando Jesus ele termina de ler esse texto de Isaías, ele vai dizer que aquela palavra tinha se cumprido naquele momento, porque ele estava referindo à sua própria vinda, né? A vinda de Jesus fez realizar essa promessa que havia em Isaías, capítulo 61, nesses textos que a gente acabou de ler. E aí, no capítulo 62 em diante, a gente vai ver assim, um crescimento da própria mensagem messiânica, né? Do advento do Messias. Os versos 10 e 12, 10 a 12 aqui, que eu vou estar lendo agora, você vai ver que a gente tem
todo o preparo para a vinda desse Salvador. Olha o que diz do versos 10 até o 12. Passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra. Digam à cidade de Sião: veja, o Salvador, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, a cidade não abandonada. O anúncio da chegada do Salvador. E esse Salvador é aquele que vai operar a justiça, né? Você vê que então você já está ali quase que numa linguagem apocalíptica, né? É aquela mensagem mesmo do advento do Messias. E aí no capítulo 63, você tem a chegada desse Messias, e esse Messias é aquele que vai executar a justiça do Senhor. No versículo 6, por exemplo, nós temos lá, né? Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramarei na terra o sangue delas. Aqui, assim, quando a gente lê esse texto aqui, eu não li ele inteiro para não perder muito tempo, né? Mas do capítulo 63, do 1 ao 6, a gente vai lembrar muito daquela linguagem de Apocalipse, da justiça de Deus sendo feita no pisar do lagar da ira de Deus, né? Não vou entrar em detalhe aqui. Quando a gente for estudar Apocalipse um dia, talvez a gente possa trazer até essa imagem aqui de Isaías para poder nos ajudar na compreensão do texto, mas eu só estou querendo colocar aqui, né, desse trazer da ideia do messianismo, né, da vinda do Messias. E aí temos o preparo dessa vinda, a própria vinda. E aí, a partir do verso 7 do capítulo 63 e todo o capítulo 64, nós temos uma oração e um louvor a esse Salvador. E aí são lembrados toda a trajetória do povo de Deus. E tem um versículo aqui em que eu amo, que é o versículo 9 do capítulo 63, que vai mostrar para a gente o comprometimento de Deus com a história do seu povo, que diz o seguinte: que em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Né? Coisa maravilhosa a gente vê nessa presença de Deus ali, vivendo o dia a dia com o seu povo, e até mesmo quando o seu povo se desviava, ele também sofria com isso, mas também é ele que fazia esse resgate do seu povo. E aí o versículo 10, ele também vai dizendo da ingratidão desse povo, porque apesar disso, diz o texto de 63:10, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigos deles e lutou pessoalmente contra eles. E aí fala aqui, né, de tudo que aconteceu com o povo de Deus, né? E aí, finalmente, a gente tem o ápice dessa mensagem messiânica, né? A gente tem esse louvor todo que pega, né, a partir do verso 7 e todo o capítulo 64. E no capítulo 65 nós temos o ápice dessa mensagem messiânica, em que nós vamos observar aqui o novo céu e a nova terra. No versículo 17, né? Por exemplo, não tem como a gente ler todo o texto, né? No versículo 17 diz o seguinte: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e tristeza.
Então esse novo céu, essa nova terra é anunciada. Aquela imagem, né, do lobo brincando com o cordeiro, né, aparece lá no versículo 25, né, que diz o seguinte: o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa expectativa do novo céus, da nova terra, você tem o fim do sistema de sacrifícios, né? No capítulo 66, ele vai falar a respeito disso, ali do versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o 4, né? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? É esse o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Ou seja, ele questionando o próprio templo, né? E quando você questiona o templo, você está questionando o próprio sistema de sacrifícios que era realizado ali no templo. Continua o versículo 2: a esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso eu também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Então aqui nós temos o fim, né, do sistema de sacrifício e toda essa colocação, né, de que houve a chance, houve o momento, né? Então Deus insistiu com o seu povo, Deus insistiu com a humanidade, mas muitos não deram ouvidos, e a esses caberá então o julgamento. E aí chegamos no versículo 22 até o 24 do capítulo 66, os últimos versos de Isaías, em que vão novamente falar desses novos céus e nova terra. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Falando então assim, uma referência clara ao julgamento final, né? Mas esse texto de Isaías 65 e 66, no que se refere ao novos céus e à nova terra, né? Principalmente esse aqui de 65, do versículo 17 até o 19, ele vai nos fazer lembrar o que está ali em Apocalipse, capítulo 21, que diz o seguinte, a partir do verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Né? Então esse texto que acabamos de ler de Isaías, ele vai remeter
a essa promessa messiânica que encontramos em Apocalipse, que é uma esperança para nós, mas como diz Pedro ali na sua carta geral, é uma viva esperança que temos em Cristo Jesus, porque Jesus é o Messias que foi anunciado não só pelo profeta Isaías, mas por todos os profetas que temos estudado nesse tempo. Então, meu caro, eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou aqui, né? E até a próxima. Que a gente possa sempre estar assim empolgado em estudar a palavra de Deus, em cada vez mais nos aprofundar nela, para que possamos guardar, e guardar no sentido de acolher para praticar. E aí de maneira que a gente possa sermos discípulos de Jesus focados na missão, formados de acordo com o caráter do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.